Olá a todos que vieram assistir a nossa aula. Representando o grupo 2, temos aqui a nossa aula sobre radiação X, sua difração, como ela funcionaria, seus usos, história de descoberta, enfim, tudo que o acompanha. Temos no nosso grupo Vinícius Dias, Renan Massoni, José Augusto, Rafael Paes, Larissa Leopoldino, Matheus Gomes, Gabriel Cardoso, Gabriel Cortez e eu, André Almeida, que estou introduzindo o grupo e serei o editor dessa videoaula. Além de, claramente, o nosso livro da disciplina, todas as outras fontes para a aula estarão na descrição do vídeo. E perguntas? Bom, se virem aí. Brincadeira. Mandem aqui nos comentários, que daí a gente vai tentar responder, mas eu acho que vai ficar tudo claro. Bom, então antes de falar sobre o que de fato são os raios-x e como eles funcionam, eu vou falar um pouco sobre a história do raio-x e como eles foram descobertos. Pois bem, eles foram descobertos por um físico engenheiro alemão chamado Röntgen, que se interessava muito pela parte da física experimental, inclusive pelas propriedades físicas dos cristais. Então, seguindo essa linha de publicar diversos artigos e trabalhos acadêmicos, foi que ele descobriu os raios-x, porque em 1895 ele estava reproduzindo um experimento feito por Hertz e Lennard, que se baseava em tubos de raios catódicos. O que seria esse experimento? Seria um tubo a vácuo que, aplicando uma diferença de potencial entre dois terminais desse tubo, ia acabar por gerar um fluxo de elétrons que, por sua vez, ia gerar um feixe luminoso. Esse feixe luminoso a gente chama de raio catódico. Então, foi por meio dessa experiência que o Röntgen fez uma observação tanto quanto curiosa, porque ele percebeu que na mesa de experiência dele, junto com os outros aparatos, tinha um papel de platino cianeto de bário que estava emitindo uma luz um tanto quanto estranha. E ele meio que se questionou o que era aquilo, porque o tubo de vácuo que ele estava utilizando estava envolto em uma espécie de papelão preto, então não tinha por onde sair aquela luz dos raios catódicos. Ele percebeu que ali tinha algo que ele não sabia o que era. E foi a partir dessa observação que começaram os estudos sobre os raios-x. E vale dizer que aquele brilho estranho que ele tinha visto durante a experiência, chamado de fluorescência, já tinha sido observado anteriormente por outros pesquisadores, porém nenhum deles conseguiu interpretar aquilo corretamente. Por isso que Röntgen foi um dos pioneiros na descoberta dos raios-x. Bom, então ele precisava definir o que era aquilo, do que aquilo se tratava. Seria uma espécie nova de luz? Seria os raios catódicos mesmo, ou talvez raios ultravioleta, porque esses três itens também podem reproduzir o fenômeno de fluorescência. Então, depois de algum tempo de investigação, ele percebeu que pelo grande poder de penetração desses raios e a grande distância percorrida por eles, a possibilidade de se tratar de raios catódicos ou raios ultravioleta foram descartadas. E depois de um tempo de estudo, Röntgen supôs que aquilo seria algo diferente de qualquer outro tipo de radiação já conhecida e chegou até a sugerir que seria uma espécie de onda eletromagnética longitudinal. Mas Röntgen não queria publicar um trabalho incompleto, ele queria estar convicto que aquilo se tratava de algo importante e inovador. Então ele começou a aprofundar cada vez mais os estudos sobre os raios-x e descobriu algumas propriedades básicas, como a propagação em linha reta, a capacidade de penetração em grandes espessuras de materiais, a absorção que eles sofriam em contato com metais, por exemplo, e até mesmo a fluorescência que eles produziam em diversas substâncias. Inclusive, a capacidade dos raios-x de produzirem radiografias, que são essas imagens da parte interna do corpo humano, foi descoberta por acidente, porque ele estava mexendo no laboratório dele, realizando os experimentos. Ele percebeu que na folha de testes foi impressa a imagem dos ossos da mão dele. E propriedades cada vez mais específicas sobre os raios-x foram sendo descobertas ao longo do tempo, como por exemplo, eles não sofrem difração nem reflexão e também não sofrem interferência de campos elétricos ou magnéticos. Então foi no final do ano de 1895, como dito anteriormente, que Röntgen publicou seu primeiro artigo sobre os raios-x. E então ele enviou esse mesmo artigo para diversos outros pesquisadores e para cada vez que ele enviava o artigo ele incluía uma imagem que ele produzia através da tecnologia que ele tinha descoberto. Então aqui temos uma caixa de madeira com pesos metálicos, por exemplo, uma bússola com uma caixa metálica, um pedaço de zinco onde dá para ver algumas deformações, e aqui seria a imagem da mão da mulher dele junto com o anel de casamento.
Inclusive, essa imagem pode ser considerada uma das primeiras radiografias da história. Pouco tempo depois da publicação desse artigo, cientistas do mundo todo se interessaram por esse novo tipo de radiação, e a medicina começou a utilizar essa tecnologia de modo intensivo e até mesmo descuidado, porque os pacientes ficavam expostos a altas doses de radiação e sem nenhuma proteção, e isso acabava por resultar em efeitos colaterais muito graves. Com o passar dos anos, o papel dos raios-x foi crescendo cada vez mais na ciência e na medicina. Em 1901, Röntgen acabou ganhando o Prêmio Nobel em Física graças à sua descoberta. Hoje em dia, a gente tem uma unidade de medida chamada Röntgen, que é usada para mensurar a radiação ionizante, que seria a radiação com energia suficiente para remover um elétron de um átomo, criando assim os íons. Temos também um elemento da tabela periódica chamado Röntgênio, em homenagem a esse grande físico que acabou revolucionando a medicina. Vamos entender então o que de fato são os raios-x e como se produz um raio-x também, né? Bom, os raios-x são basicamente uma forma de radiação eletromagnética de alta energia, possuindo uma natureza bem semelhante à luz visível, ou seja, é uma onda que possui um campo magnético, um campo elétrico e um determinado comprimento de onda. Nessa figura, a gente consegue ver o espectro eletromagnético, né, onde tem cada onda com o seu respectivo comprimento de onda, e essa seção em arco-íris diz respeito à luz visível, que nós conseguimos enxergar. Dá para ver que é uma parcela bem pequena comparada ao espectro como um todo. A luz visível, ela possui um comprimento de onda que vai de 400 até 700 nanômetros. Já o raio-x que está sendo estudado, ele possui um comprimento de onda bem menor, sendo um pouco maior do que os raios gama, porém menor que a luz ultravioleta, né? O raio-x fica entre 10 picômetros a 10 nanômetros o comprimento de onda dele. Ou seja, isso faz com que ele seja radioativo. Porém, apesar disso, ele possui características que vão dar a ele alguns usos bem interessantes e que serão vistos posteriormente. Então, com isso, a gente conseguiu entender o que de fato é um raio-x melhor, né? Porém, como que se produz o raio-x, né? Como que se dá a produção deles? Lá na seção histórica, vimos que a sua descoberta teve relação com experimentos com tubos de raios catódicos, né? Mas vamos aprofundar um pouco mais e entender melhor como que se dá esse processo aqui. Bom, aqui temos então o nosso tubo de produção de raios-x, possuindo dois eletrodos sobre os quais está sendo aplicada uma alta tensão. E dentro do tubo ele está a vácuo, né? E temos o catodo e um anodo, que no caso é de tungstênio, mas poderia ser de algum outro material, por exemplo o molibdênio, que também é bastante utilizado nesse processo. Aqui que está acontecendo dentro desse tubo, né? Essa tensão aplicada faz com que do catodo para o anodo haja um feixe, um fluxo de elétrons de alta energia. E quando esses elétrons atingem o anodo de tungstênio, o resultado disso é um feixe perpendicular de raios-x, né? Mas por que isso acontece? Vamos dar um zoom aqui no anodo de tungstênio para ver o que está acontecendo nos átomos desse material, né? Tem dois processos de produção. O primeiro deles que eu vou mostrar é o por interações nucleares, né? Então aqui temos o nosso átomo de tungstênio e sobre ele está sendo emitido um feixe de elétrons, certo? Em algum momento, um dos elétrons desse feixe, o elétron aqui, ele vai atingir um elétron da camada desse átomo, né? Do átomo de tungstênio. E se a energia for o suficiente, for bem forte, esse átomo, esse elétron, quer dizer, do tungstênio, será direcionado para fora, ele vai sair. E quando esse elétron sair, vai ficar uma lacuna. Como o átomo ele quer se manter estável, ele vai querer preencher essa lacuna. E como que isso vai acontecer? Ele vai pegar emprestado um elétron da camada vizinha para preencher essa lacuna, né? O elétron da camada vizinha vai pular e preencher essa lacuna. E no momento que ele fizer isso, essa energia gasta aqui para preencher para o elétron se movimentar de uma camada para outra, preencher a lacuna, é o que por sua vez vai resultar na energia de raio-x, né? Vai produzir o nosso feixe de raio-x. Nessa imagem que a gente vê que tem um raio-x, e a energia de raio-x vai ser proporcional à distância com que o elétron pulou de uma camada para outra, né? Quanto maior a distância que ele pulou, maior a energia gerada, resultando em mais em mais ondas de raio-x. Essa é a produção por interações nucleares, mas também o raio-x pode ser produzido através do esfriamento. Então aqui nós temos o nosso átomo de tungstênio, o feixe de elétrons, né, de alta energia está aqui. E no friamento, ao invés do elétron colidir diretamente com o elétron do átomo,
Ele vai só seguir sua trajetória linear do feixe e vai passar próximo ao elétron do átomo. O elétron do feixe possui uma carga, o átomo também possui uma carga, e a interação entre os dois vai fazer com que esse elétron desvie a sua trajetória linear, faça uma curva que desvie. Na hora que ele faz isso aqui é resultado de uma diferença de energias, né? E isso, por sua vez, também resulta na produção de raios-x. Só que nesse caso é por friamento, né? Não houve colisão entre os elétrons, apenas uma mudança na trajetória. Então, esses são os dois métodos de produção de raios-x. Aqui eu inseri dois vídeos bem ilustrativos para a gente conseguir ver melhor como que os processos de produção ocorrem. Esse daqui pelas interações nucleares. Então a gente vai ver um elétron do feixe de elétrons sendo direcionado aqui em direção ao elétron. Ele colidiu com um dos elétrons da camada do átomo, produzindo uma lacuna. Essa lacuna será preenchida por um elétron de uma camada vizinha. Na hora que o elétron da camada vizinha se deslocar em direção à lacuna, é produzido os raios-x. Exatamente como eu havia explicado anteriormente. E agora o outro método, que é o do friamento. Vou reduzir a velocidade do vídeo para a gente conseguir ver com mais detalhes. Então vem o elétron do feixe de elétrons e note que não haverá nenhuma colisão, vai apenas passar próximo ao átomo e desviar sua trajetória. No momento em que ocorre o desvio da trajetória, os raios-x são produzidos. Esses são os dois métodos de produção. E com isso, acredito que foi possível compreender bem o que são os raios-x e como eles são formados. A difração ela é um fenômeno físico. No livro ela é descrita como o resultado da radiação espalhada por um conjunto regular de centros de difusão, cujo espaçamento é da mesma ordem de grandeza do comprimento da onda da radiação. O que isso quer dizer? Aqui tem uma imagem que nos ajuda a entender melhor esse conceito. A gente tem a luz chegando, aqui a gente pode imaginar que é uma parede que tem uma fenda. Essa fenda ela é da mesma ordem de grandeza que o comprimento de onda da luz. O comprimento de onda da luz que está chegando nela. E quando a luz passa por essa fenda, por esse ponto de difusão, acontece a difração, que nada mais é do que o espalhamento da luz. Quando a gente aumenta o tamanho da fenda em relação ao comprimento da onda, a gente pode perceber que a difração é menor, o espalhamento da luz no espaço ele é menor, que é o que essa segunda imagem nos mostra. Aqui a gente tem uma placa de vidro, que no seu lado direito nós temos uma grade de refração. Essa grade de refração faz com que a luz difratada seja mais intensa em alguma direção. No caso aqui, os raios de luz A e B estão incidindo na placa de vidro e estão sendo difratados. Só que eles estão sendo difratados com uma maior intensidade em uma certa direção. Nós sabemos que o tamanho dos átomos e íons são da ordem de 0,1 nanômetros. E a faixa de frequência que tem mais ou menos esse tamanho são as ondas de raio-x. Os raios-x eles vão desde 10 nanômetros até 0,01 nanômetros no seu comprimento de onda. E como os raios-x e o tamanho dos átomos têm a mesma ordem de grandeza, os átomos vão ser como centros de espalhamento, vão ser como centros de difusão para as ondas de raio-x. Então, com isso, através da difração, que vai ser a interação dos raios-x com os átomos, nós conseguimos caracterizar uma estrutura cristalina. Essas imagens elas representam a interação da luz e da matéria, especificamente o fóton com o elétron. A luz, ela em certas situações, ela se comporta como onda. Em outras situações, ela se comporta como partícula. Quando ela se comporta como partícula, nós chamamos essas partículas de... Uma definição de fóton é que ele é uma partícula sem massa que contém pacote de energia discreta que constitui a luz ou qualquer outra onda eletromagnética. Então, basicamente, ela é uma partícula que carrega um pacote de energia dentro dele. Quando
ele interage com um elétron. Por exemplo, nessa primeira imagem nós temos um átomo que tem um elétron orbitando. Esse elétron, digamos que ele está uma órbita inferior. Quando o fóton entra em contato com ele absorve a energia do fóton, e quando ele absorve a energia do fóton, ele passa discretamente para a próxima órbita. O contrário também é verdade. Quando ele, por exemplo, está numa órbita, assim, digamos, superior, e ele libera energia, ele vai liberar um fóton e vai passar discretamente para a órbita inferior. Aqui a gente tem uma estrutura hexagonal compacta. A gente pode ver que essa estrutura ela é formada por vários hexágonos sobrepostos um acima do outro. Graças a essa sobreposição desses planos, um cristal ele funciona como uma grade de difração tridimensional. E para que a gente realmente consiga ver a difração desses cristais, os feixes de raio-x espalhados nesses planos eles precisam estar em fase. Caso eles não estejam em fase, haverá uma interferência destrutiva entre eles e a gente não vai conseguir ver essa difração. Como falado no slide anterior, dependendo de alguns fatores, as ondas de raio-x elas vão ter uma interferência entre si. Essa interferência pode ser construtiva ou destrutiva. A interferência construtiva acontece quando uma ou mais ondas, ao se interferir, ao se interagir entre si, elas vão gerar uma única onda de amplitude maior. Ou seja, as amplitudes das ondas dessa interação vão se somar e gerar uma onda com amplitude maior. Isso é a interação construtiva. Já a interação destrutiva é o oposto. Na interação das ondas, em vez de elas se somarem suas amplitudes, elas vão subtrair. E se as amplitudes dessas ondas que estão se interagindo forem iguais, naquele ponto daquela interação, a onda resultante será zero. E para nós termos uma interferência construtiva, as ondas precisam estar em fase. Elas precisam, por exemplo, de maneira simples, elas precisam ter a amplitude de mesmo sinal. Uma interferência destrutiva é o oposto. Ela precisa estar 180 graus defasadas ou com suas amplitudes com sinais opostos. Aqui é um exemplo mais prático para exemplificar esse fenômeno. Nessa primeira imagem aqui, nós temos um GIF de uma vela, que a luz dela está incidindo numa fenda no centro de difusão. Com isso, a luz está difratando. Depois dessa luz difratada, ela se encontra, ela incide em outra parede com dois pontos de difusão, com duas fendas. Então essa luz ela vai difratar novamente. Agora nesse terceiro quadrante nós temos aqui que em alguns pontos nós vamos ter interferências construtivas e destrutivas. Por exemplo, agora nesse segundo GIF nós temos um exemplo prático disso. Esse movimento que ele está fazendo na água acontece de alguns lugares que a gente não vai ter nenhuma onda sobre a água. Esses lugares que não tem nenhuma onda sobre a água é justamente onde acontece essa interferência destrutiva. No livro nós temos essa premissa, dizendo que na geometria precisa para a interferência construtiva, a diferença entre o caminho entre os feixes de raio-x adjacentes é algum número inteiro n e de comprimento de radiação lambda. Nós vamos entender agora por que esse n inteiro. Primeiro, para a gente entender por que esse n inteiro, nós temos que parar de pensar no elétron como uma partícula orbitando o átomo, mas sim como uma onda orbitando o átomo. E para a gente ter uma ideia de mais ou menos como fazer isso, primeiro a gente imaginemos uma corda de extremidades fixas oscilando e o comprimento de onda da oscilação que está nessa corda a gente chama de lambda. Então o comprimento dessa corda vai ser o número inteiro n vezes o comprimento de onda. Se pegarmos agora as duas extremidades da corda e
e amarrarmos, juntarmos num ponto só, nós vamos ter uma figura parecida com essa aqui de baixo. Agora, como nós não mudamos o comprimento da nossa corda, nós vamos ter que o comprimento da nossa corda vai ser igual a 2πr, que vai ser a circunferência desse círculo. Nós vimos na figura de cima que o tamanho da corda vai ser n vezes o tamanho do comprimento de onda que está sobre essa corda. Para nós entendermos essa equação agora, essa equação nos diz o tamanho do comprimento de onda de um elétron que está numa certa órbita. Por exemplo, esse R é o raio da órbita. Esse N é o número da órbita. Por exemplo, a primeira órbita, a segunda, a terceira, a quarta, e por aí vai. Se nós tivermos esses dados, nós conseguimos encontrar o tamanho do comprimento de onda do elétron para aquela órbita. Essa imagem aqui, nós já vimos ela em algum slide anterior. E só relembrando, se nós tivermos um fóton que tiver um nível de energia suficiente, nós conseguimos pegar um elétron de uma órbita com raio menor e levarmos para uma órbita que tem um raio maior. O inverso também é verdade. Se nós pegarmos um elétron que está numa certa órbita e levarmos ele para uma outra órbita que tem um raio inferior, e será liberado um fóton. Para um maior entendimento da interação do fóton e do elétron, aqui nós temos um átomo de hidrogênio. Essas circunferências e centrocircunferências são as órbitas dos elétrons. Em vermelho, nós temos que nós estamos levando um átomo da órbita 3 para a órbita 2. E ao fazermos isso é liberado um fóton da luz vermelha. Aqui embaixo, nessa parte inferior da foto, nós temos uma formulinha. Essa fórmula, ela representa a energia orbital do elétron. A energia orbital do elétron, ela dá saltos discretos. O que isso quer dizer? Por exemplo, essa fórmula, ela depende de n. Só que n é inteiro. Então, a variação de e em relação a n vai gerar um gráfico dessa forma. Como podemos ver, ela dá saltos discretos em um nível de energia para outro nível. Em 1913, os físicos ingleses Sir W. H. Bragg e seu filho Sir W. L. Bragg descobriram uma equação que era capaz de explicar como as faces clivadas de cristais refletem feixes de raio-x a certos ângulos de incidência. E em 1915, receberam um prêmio Nobel pelo seu trabalho. A equação, hoje chamada de Lei de Bragg, é essa mostrada no vídeo, onde a variável d é a distância entre camadas atômicas em um cristal e a variável lambda é o comprimento de onda do feixe de raios X incidente, e n é o número inteiro de raios incidindo. A Lei de Bragg é uma condição necessária, porém insuficiente para a difração. Ela apenas define a condição de difração para células unitárias primitivas. Estruturas cristalinas com células unitárias não primitivas possuem átomos em locais adicionais da rede, localizados ao longo de uma aresta, dentro de uma face ou no interior de uma célula unitária. Portanto, os centros de difração extra podem ocasionar difração fora de fase em certos ângulos de Bragg. O resultado é que parte da difração prevista pela lei de Bragg não ocorre. O exemplo desse efeito é dado nessa tabela, que oferece regras de reflexão para estruturas de metais comuns. Essas regras mostram quais conjuntos de índices de Miller não produzem difração conforme previsto pela lei de Bragg. Portanto, somente o uso da lei de Bragg em conjunto com as regras de reflexão permitem uma medição precisa dos espaçamentos interplanares na estrutura cristalina. A tomografia de raio-x é um método utilizado para fornecer a informação estrutural das moléculas. E essa técnica ela foi desenvolvida por pai e filho Bragg, que se basearam numa técnica de Von Laue, que descobriu que brilhando o raio-x através de um cristal de sulfato de cobre numa placa fotográfica, os pontos da difração que se relacionam à estrutura cristalina da amostra são produzidos.
A cristalografia de raio-x ela utiliza a radiação eletromagnética para determinar a estrutura molecular e atômica de um cristal. A estrutura desse cristal ela faz com que os raios-x difratem em sentidos específicos, e com a análise das intensidades e dos ângulos desses feixes, a posição e o regime dos elétrons dentro da estrutura cristalina podem ser determinados, como ilustra a figura. Eles são utilizados nesse processo porque as nuvens dos elétrons elas estão na mesma escala que o comprimento de onda da radiação do raio-x. Isso significa que a radiação está deflexionada e dispersada pelos elétrons no cristal. Os feixes de raio-x deflexionados eles produzem uma distribuição da dispersão e ele trabalha girando o cristal e o defletor entre a fonte do raio-x e a tela. A tela recebe os raios-x que passaram através do cristal. Esse processo é dividido em 4 etapas: a cristalização da proteína, produção de um teste padrão de difração, análise do teste padrão de difração para produzir um mapa da densidade de elétron e determinação da estrutura da proteína. A parte mais difícil do processo é conseguir uma estrutura de cristal perfeita para análise, porque a posição dos elétrons ela tem que ser exata, então é importante que a estrutura não apresente nenhuma falha. Um teste padrão de difração é formado na tela pelos raios-x, que foram absorvidos pelos átomos no cristal e saem através dos pontos escuros da difração. E essa densidade varia com a quantidade de interferência entre os elétrons difratados em cada ponto. Ele é utilizado para analisar muitas moléculas diferentes, e ele foi utilizado em vários projetos famosos, que foi feita por Franklin, Watson e Crick em 1953. Algumas substâncias que podem ser utilizadas são sais, minerais, metais, semicondutores, proteínas, ácidos nucleicos e vitaminas. Algumas macromoléculas, elas que têm um peso atômico maior, são mais difíceis, então fica complicado cristalizar elas, então é mais difícil aplicar esse método. E aí, as moléculas mais importantes que as estruturas foram identificadas através desse método são a vitamina B12, a insulina e a penicilina. Uma das grandes aplicações da difração de raio-x está justamente na caracterização dos materiais, né? Aqui nessa imagem eu posso ver um difratômetro industrial, né, utilizado para essa classificação. Como que eu posso fazer essa caracterização, né? Eu posso realizá-la em materiais que eu desconheço, não sei sua estrutura cristalina, quero justamente classificar, ou ela pode ser feita também em materiais que eu já conheço, né, e que eu estou produzindo na indústria, por exemplo, né, para verificar se eu estou atingindo um determinado padrão cristalográfico, né. Bom, aqui eu tenho uma ficha técnica, né, de um resultado de um desses experimentos, né, de difração de raio-x no berílio, realizado pela ICDD, né, que já fez essa classificação de diversas estruturas cristalinas, né, que no caso tem o berílio, e aqui eu tenho os parâmetros obtidos, né, que eu tenho um sistema, né, hexagonal, o número do grupo do espaço, né, os parâmetros de rede, ABC, os ângulos alfa, beta, gama, densidade, volume. Aqui eu tenho o Z também, né, que é o número de átomos por célula unitária. E do lado direito aqui, né, eu tenho todos os picos, né, posição de cada pico de difração no espectro, com as intensidades, né, resultado do experimento. Bom, aqui eu tenho um vídeo onde vai ficar melhor para a gente visualizar isso. Aqui a gente pode ver, eu tenho um emissor de raio-x, né, que notifica a minha estrutura cristalina com o detector. Acoplado nessa estrutura tem um motor que vai fazer a variação desse ângulo, que a gente pode ver aqui na graduação. E daí no computador vai adicionar todos esses dados que meu detector vai enxergar, né, com os picos lá, aqueles picos no espectro. Pode ver que tá variando aqui, né, o ângulo, né, de incidência. Então daí eu tenho todo o padrão de difração sendo detectado, né, aqueles picos característicos, né, decorrentes da emissão dos próprios elétrons, né, de raio-x. E daí no final é obtido todo o padrão de difração. Essa técnica, né, de caracterização de materiais não foi utilizada somente em estruturas cristalínicas, né,
ela foi utilizada também em estruturas biológicas. E acho que um caso mais famoso aí, né, que rendeu até um prêmio Nobel, em 1962, foi o da descoberta da dupla hélice do DNA, onde esses dois estudiosos, né, o Francis Crick e o James Watson, estavam estudando, né, a estrutura naquela época, né, já se sabia muito sobre a estrutura química do DNA, né, as suas proteínas constituintes, mas não sabia pouco sobre estrutura física, né? Estudiosos, através da técnica, né, de digitação, raio-x, incidiam um feixe, né, de raio-x, em uma molécula cristalizada de DNA. E as imagens obtidas a partir disso, eles utilizavam para construir um modelo 3D. Apesar deles realizar esse experimento, eles ainda estavam faltando dados para eles concluir, né, todo esse modelo. Foi então que um outro estudioso, um físico, né, chamado Maurice Wilkins, forneceu para eles a chamada Foto 51, né, que aqui no caso foi de suma importância para eles concluir o modelo, essa representação deles. Aqui nessa foto dá para a gente ver bem claro, né, o padrão de X aqui, né, do DNA, que justamente caracteriza a dupla hélice. No entanto, essa foto não era do Maurice Wilkins, era de uma outra bióloga, né, chamada Rosalind Franklin, que também estava estudando os raios-x na época. O Maurice forneceu essa imagem sem o conhecimento dela, né, pros dois, pro Crick e Watson, né. Então, nisso, eles conseguiram concluir o modelo deles, e isso rendeu o Nobel, os três, né, pro Francis Crick, James e o Maurice Wilkins. Bom, como já foi dito lá no início da nossa apresentação, a descoberta desse tipo de fenômeno, né, da difração de raio-x, foi descoberta por acaso pelo alemão Röntgen, e teve o surgimento em 1895. Foi uma descoberta, como eu disse, que foi por acaso e que veio muito a calhar, porque hoje é o exame mais utilizado na medicina. Bom, a radiografia ou raio-x é um exame de imagem que não é invasivo e ele usa a radiação em pequenas doses para identificar de forma rápida as alterações nas estruturas de ossos e de órgãos. E por ser um exame barato e muito útil, né, e também muito rápido, né, porque é instantâneo, que você tira aquela fotografia, como dizem, né, e tendo todas essas vantagens, ainda colabora na investigação de várias doenças. E isso é muito utilizado, por exemplo, nos setores de emergência e de terapia intensiva em hospitais de todo o país. À esquerda temos um esquema de como funciona esse tipo de exame raio-x, e à direita, fotos de exames reais em que se tem as posições mais pedidas para esse tipo de exame, que é ou deitado numa maca, ou então em pé, com a máquina na mira da região em que quer ser analisado. E aí esse aparelho de radiografia emite raios X, que são feixes de elétrons que atravessam o paciente com maior ou menor dificuldade, dependendo da densidade em que é encontrada naquela região. E é exatamente essa densidade que vai ajudar o profissional da saúde a identificar se tem alguma anormalidade. As finalidades desse exame são inúmeras. Dentre elas está na procura de fratura dos ossos e também na ajuda a identificar males como pneumonia e inflamações e infecções também, e do comprometimento do pulmão e das vias aéreas. Além disso, também existem outras indicações, como na avaliação de doenças agudas na região do abdômen, e além disso também os dentistas utilizam bastante para ver melhor como estão os dentes e as suas raízes. A mamografia também utiliza princípios do raio-x, e além disso também o cateterismo. Outro exame que é muito utilizado com base no raio-x é a detecção de pedras nos rins. Os profissionais de saúde conhecem bem as áreas em que devem ter uma região mais densa ou menos densa. E exatamente por meio dessa imagem, verificando
se está mais esbranquiçado ou não, que os médicos identificam se há uma parte menos densa onde era para se estar mais denso, ou também o contrário. E a partir disso se identificam as doenças. E a desvantagem ou malefício desse tipo de exame é que, como se trabalha com a tecnologia nuclear, né, o excesso da radiação ele pode causar câncer. Mas isso aí é quando se tem uma constância muito grande na realização desse tipo de exames. A astronomia de raio-x é um ramo da astronomia que se preocupa em observar e detectar raios-x emitidos por corpos celestes. Esta imagem é um exemplo claro de detecção. Como é feita essa detecção? Os raios-x eles são absorvidos pela atmosfera terrestre. Com isso, instrumentos espaciais são preparados e lançados a grandes altitudes, a bordo de balões, foguetes de sondagem ou até mesmo satélites. Foi lançado um telescópio espacial chamado E-Rosetta em Baikonur em 30 de julho de 2019. O E-Rosetta mais do que dobrou o número de fontes de raio-x conhecidas desde que a astronomia se tornou capaz de enxergar essas fontes. Esta imagem trata-se do telescópio citado. Esta é uma imagem detectada por este telescópio. Mas como que ocorre essa detecção? Objetos astronômicos emitem raio-x quando há matéria muito quente, entre 1 milhão e centenas de milhões de kelvins. O Sol, por sua vez, é uma estrela que emite raio-x. Ao lado da imagem do Sol pode ser observada a Scorpius X1. Ela é uma fonte de raio-x extrasolar. Ela foi descoberta por Riccardo Giacconi, que ganhou o Prêmio Nobel de Física em 2002. Fontes de raio-x como a Scorpius X1 são estrelas compactas, como estrelas de nêutrons e buracos negros. Existe uma teoria na qual diz que a matéria que cai nos buracos negros é aquecida para milhões de kelvins antes de ser sugada permanentemente pelo objeto ultracompacto. Depois dessa descoberta de Riccardo, foram descobertos milhares de outras fontes celestes de raio-x. A matéria existente entre galáxias e aglomerados de galáxia superdiluída também é aquecida para milhões de kelvins, pela energia vindo das estrelas, emitindo, portanto, raio-x. Para tal detecção, são utilizados instrumentos como telescópios, espelhos e detectores. Em relação aos telescópios e espelhos, o telescópio de raio-x pode refletir o raio apenas para ângulos pequenos. Com isto, é limitado consideravelmente o campo de visão do telescópio. Os espelhos internos ao telescópio geralmente são feitos de cerâmicas ou folhas metálicas. O primeiro telescópio de raio-x construído foi utilizado para observar os raios-x solares, e em 1963 foi tirada a primeira astrofotografia em raio-x. Relacionado aos detectores, eles contam com o número de fótons recebidos durante um período para estimar a intensidade. Medem sua energia geralmente entre 0,12 a 120 kV, ou medem seu comprimento de onda, que varia entre 0,008 e 8 nanômetros. O eletronvolt ele equivale a 1,602 vezes 10 a menos 19 joules. Na primeira imagem é mostrado o telescópio Astro H Hitomi. Já na segunda imagem é mostrado o ônibus espacial Columbia, embarcado para a missão STS-93.